Autora, Roseli Bacili Laurenti, todos os direitos reservados. Nome do livro, Jogos Imaginativos, o encanto da narrativa na prática cotidiana. 4. Jogos imaginativos, um espaço para a singularidade do sujeito. A felicidade depende mais das nossas cogitações interiores, do que mesmo das circunstâncias exteriores que nos envolvem. Lima Barreto. A psicopedagogia pode ser compreendida como uma área do conhecimento que estuda e trabalha as relações presentes no processo de aprendizagem de crianças, adolescentes e adultos, em um contexto sociocultural. Neste sentido, busca caminhos que possam auxiliar o aprender a aprender, sendo, portanto, terapêutica, pois promove a transformação na maneira de ser, de sentir e de pensar. Nessa perspectiva, gostaria de salientar que dei cunho psicopedagógico ao que aqui denominei jogos imaginativos, ou seja, o que apresento a seguir são possibilidades de trabalho clínico, partindo de narrativas e ampliando para outros aspectos do universo da linguagem, de modo a propiciar que o paciente construa o seu conhecimento, sendo autor de seu pensamento. 4.1 Escolha da história. O destino da humanidade será o que prepararmos. Einstein. As narrativas atuam como ferramentas na construção do senso crítico. Por meio delas, tomamos conhecimento de outras realidades, outras culturas, classes sociais, raças, costumes e percebemos e identificamos atitudes que podem nos levar à prosperidade e a uma vida mais feliz. O aspecto lúdico da narrativa é também de fundamental importância como forma de resgatar e reinventar a educação, a cultura e uma nova ética para os novos tempos. Diante desses aspectos, considero que as narrativas podem ser trabalhadas na clínica psicopedagógica, com crianças, adolescentes e adultos, tanto individualmente como em grupo. Não importa a idade dos pacientes, e sim saber o momento pelo qual estão passando e se o tema abordado na história pode fazer-lhe sentido, levar a reflexões e, consequentemente, possibilitar a superação de dificuldades de diversas naturezas. Além disso, as narrativas fazem com que os pacientes percebam a existência de momentos diferenciados no seu dia a dia, estudar, brincar, se divertir, praticar esportes e também se disciplinar, aumentando a capacidade de concentração, desenvolvendo-lhes atitudes críticas e conscientes. A história apresentada neste livro, As Duas Irmãs, tem como tema central a questão das ambivalências, o bem e o mal, o bom e o mal, a riqueza e a pobreza, a alegria e a tristeza, a preguiça e a disposição, a humildade e o orgulho, a inveja e a generosidade. Trata, então, de valores, e pode ser trabalhada no contexto clínico não com a finalidade de impor uma maneira correta de agir, mas sim como possibilidade de redescoberta da ética nas relações sociais. Para Chauí, 1995, p. 337, o campo ético é, assim, constituído pelos valores e pelas obrigações que formam o conteúdo das condutas morais, isto é, as virtudes. Com isso, a discussão que realizamos com os pacientes poderá auxiliá-los na reestruturação do caos que ora estamos vivendo, a desordem, a incerteza, o ritmo vertiginoso imposto à civilização cibernética, a difusão do consumismo, o culto ao corpo, o sensacionalismo dos jornais intensificando e escolarizando o crime, os equívocos políticos em benefícios próprios. Em As Duas Irmãs aparece, também, a disposição para o outro, isto é, a importância de ser consciente de si e ter um olhar diferenciado para o mundo, da percepção aguçada, do desprendimento, de ter capacidade para controlar desejos, impulsos e para decidir, ser responsável, avaliando os efeitos e as consequências dos seus atos. E, sobretudo, a importância de ser autônomo, o que resulta num alargamento de horizontes, numa reestruturação de leitura de mundo. A palavra autônomo vem do grego, autos, eu mesmo, si mesmo, e nomos, lei, norma, regra. Aquele que tem o poder de dar a si mesmo a regra, a norma, a lei é autônomo e goza de autonomia e liberdade. Autonomia significa autodeterminação, Chauí, 1995, página 338.
Em oposição, há a indisponibilidade para o outro e para mudar atitudes, o narcisismo, a obstinação pela recompensa sem que se tenha disposição para trabalhar, isto é, a passividade ou deixar-se arrastar pelos seus impulsos, não exercendo a sua consciência, a não percepção dos perigos, o imediatismo e as situações repetitivas. Há, ainda, os presentes que marcam rituais de passagem para o mundo da mulher adulta, o anel, o colar de pérolas, a grinalda, e até o bolo oferecido pelo forno lembra o ritual do casamento. Interessante também seria discutir como, em diferentes momentos da vida, tendemos para uma das polaridades representadas pelas meninas. Nesse sentido, a rebeldia própria da adolescência também pode ser tematizada. E, ainda, a continência da mãe e sua não interferência no desfecho da história, oportunizando que a filha refletisse sobre o acontecido, chegando ao descortinar de uma realidade possível, resgatando o conhecimento de si mesma, do mundo que a cerca, do seu ambiente de vida, estabelecendo relações entre o real e o não real, levando, principalmente, ao pensar ético para encontrar o sentido da vida e propiciar a autoria do pensamento. Mas será que basta ler uma história como essa para os nossos pacientes? Sem dúvida, não. E sabido que, em algumas clínicas psicopedagógicas, o trabalho com as narrativas é feito de maneira muito tradicional, ou melhor, acaba por reproduzir o que a escola, muitas vezes, deseja preparar para o vestibular. A estrutura da narrativa quase sempre fica voltada, então, para exercícios de interpretações, para os estudos das gramáticas, enfim, para cobranças de conhecimento objetivo. Como o leitor verá adiante, esse aspecto mais objetivo da linguagem não é deixado de lado aqui, mas a ideia é criar, por intermédio de jogos, contextos significativos de produção. A sociedade contemporânea, com suas novas ferramentas, multiplicou o processo de aprendizagem assim. Com esses novos paradigmas, os psicopedagogos devem se ater às novas exigências e, por meio da linguagem, conhecer o paciente em suas várias possibilidades, para prevenir os problemas que possam se manifestar. Além disso, os profissionais precisam refletir constantemente sobre como aplicam as atividades que planejam, principalmente quando investigam as causas da psicopatologia da aprendizagem. Então, para dar continuidade ao trabalho clínico psicopedagógico, podemos pensar em algumas sugestões de atividades que visam não só enriquecer e ampliar o repertório do profissional, como possibilitar que o paciente desenvolva a autoria do pensar e crie, com seus próprios recursos, novas maneiras de se reconhecer em seus potenciais de desenvolvimento. 4.2 Como explorar a narrativa. Nossa vida está a todo instante diante de nós como um desconhecido na noite, e quem de nós sabe aonde chegará amanhã? Marcel Proust. Segundo Garcia, 1988, a narrativa nos proporciona a criação de atmosfera psicológica, moral e afetiva à situação dos fatos ou episódios, no espaço, tempo a indicação de causa ou circunstâncias indicação de consequências a introdução de personagens e a invenção de peripécias significativas. Podemos explorar a narrativa por intermédio de jogos imaginativos, com o objetivo de encantar, emocionar e envolver os pacientes em situações desconhecidas, mostrando-lhes a magia que existe dentro deles. A imaginação e a criatividade estão presentes em todos os aspectos da vida. O processo artístico propicia o autoconhecimento, no qual aprendemos buscar dentro de nós as respostas que possuímos, mas que não estão presentes em nossa consciência. Assim, em oposição à mídia, que deixa pouco espaço para a imaginação, as narrativas podem conduzir os pacientes a um enriquecimento do seu mundo interior, permitindo explorar criativamente todos seus feitos. Esclareço que não é necessário trabalhar com todas as atividades aqui propostas. O importante e fundamental é o terapeuta conhecer o paciente, saber ouvi-lo, vê-lo e senti-lo, conhecer aspectos de sua história de vida e eleger aquela narrativa mais apropriada em determinado momento. O objetivo deste trabalho instrumental é disponibilizar, ao terapeuta diferentes opções de trabalho, ferramentas que podem, justamente, auxiliá-lo a perceber o seu paciente em diferentes situações significativas. Ressalto, ainda, a importância de sermos éticos, de não emitirmos julgamentos, nem rótulos ou diagnósticos precipitados. A seguir, então, algumas sugestões de jogos imaginativos.
4.2.1 Leitura. Pensamentos, sentimentos, sensações e intuições necessitam de espaços para voar e, caso contrário, rapidamente perdem sua essência, seu sentido, seu poder. A vida, pela própria natureza, é um livro de páginas soltas que vão se encaixando à medida que são vividas. Páginas que exigem, de seu criador, o comprometimento e a responsabilidade de transformá-las em algo que lhes dê sentido e valor. Páginas que também já trazem no corpo a essência de suas histórias e seus segredos. Mônica Gutmann. Início refletindo sobre o que Paulo Freire, 1982, nos coloca sobre a leitura. A leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele. Aprender a ler significa ler o mundo, dar sentido a ele, o que fazemos mesmo sem sermos ensinados. Para que uma leitura se efetive, precisa vir ao encontro de uma necessidade, de um desejo. Ler é atribuir significados, sendo que isto se dá mais em função de outras leituras e pelas experiências vivenciadas do que pelo texto em si. Todos que leem o fazem para atender necessidades pessoais, tais como saber as atuais notícias, obter as regras de um jogo, descobrir como se monta um determinado equipamento, realizar uma receita, obter novos conhecimentos, apreender o belo de uma escrita, seja na poesia ou nos romances. A leitura é permeada por uma lógica própria do pensamento, originária de interações sociais, e também por uma realidade psicológica, individual. Abre-se aqui a dimensão do lúdico, do imaginário, do poético, fazendo parte do esquema interpretativo de cada um dos leitores. Para Martins, 2008, página 37. O leitor, entretanto, pouco se detém no funcionamento do ato de ler, na intricada trama de inter-relações que se estabelecem. Todavia, propondo-se a pensá-lo, perceberá a configuração de 3 níveis básicos de leitura, os quais são possíveis de visualizar como níveis sensorial, emocional e racionalismo. A leitura sensorial é processada imediatamente, no presente, por meio das nossas sensações, percepções, intuições, o que nos agrada e desagrada. Essa leitura propicia ao leitor conhecimento sobre o que ele gosta ou não, mesmo inconscientemente. A leitura emocional tem um caráter retrospectivo, inclinando-se mais ao passado e se dá pelos sentimentos que o texto nos provoca. Nesse terreno das emoções, o leitor se vê envolvido por armadilhas trançadas no seu inconsciente. Muitas vezes, durante a leitura de um romance, de um filme, de uma canção, de um caso descobrimos cenas já vivenciadas por nós, e que se tornaram referências de períodos especiais de nossas vidas, sendo muitas vezes lembranças agradáveis, ou desagradáveis. Essa leitura emocional é mediatizada pelas experiências prévias. Já a leitura racional é salientada por seu aspecto reflexivo, dialético, oportunizando a construção do conhecimento. O leitor busca a realidade do texto e, ao mesmo tempo, volta-se para a sua experiência pessoal, estabelecendo um diálogo com o contexto no qual a leitura se realiza. Portanto, esse processo está em constante atualização, na medida em que essa leitura tende a ser prospectiva, transformando o conhecimento prévio em conhecimento novo. Esses níveis de leitura, segundo Martins, 2003, estão interrelacionados, são simultâneos, não havendo uma hierarquia ou a prevalência de um sobre o outro. O homem lê como em geral vive, num processo permanente de interação entre sensações, emoções e pensamentos. Se não mascarássemos as nossas leituras e a sua memória, talvez elas nos revelassem muito mais de nós mesmos, das nossas condições de vida então. E do confronto de leitura sairíamos fortalecidas. Martins, 2003, página 50. A autora ressalta, ainda, que uma infinidade de aspectos num texto pode desencadear e orientar a leitura. Racionalismo. Um dos mais comuns é a narrativa, sustentada praticamente por qualquer tipo de linguagem, falada, escrita, gestual, gráfica, plástica, musical, cinematográfica. Num texto, tudo tem sentido, é fruto de uma intenção consciente ou inconsciente. Importa e muito, na leitura racional, captarmos como constrói esse sentido ou sentidos. Martins, 2008, página 74. Na verdade, aprender a ler significa também aprender a ler o mundo, num processo de interação entre sensações, emoções e pensamentos.
E para que isso se efetive, a leitura precisa vir ao encontro de nossas necessidades e interesse em realizá-la. A aprendizagem da leitura significa poder ampliar os horizontes, conquistar a autonomia, sem precisar depender do outro para poder realizar determinadas tarefas. Por outro lado, torna-se difícil para um paciente aprender a ler quando não encontra finalidade na leitura. O sentimento de incapacidade que muitos pacientes trazem, como a baixa autoestima, falta de respeito por si mesmos, dificulta ou inibe a aprendizagem. Diante disso, é importante elevar a autoestima do paciente, desenvolvendo atividades que consigam realizar para que valorizem seus saberes e sejam capazes de reconhecer seus talentos pessoais, passando a aceitar seus erros sem se punir, chegando a um poder de cura e sucesso. Podemos então propor atividades que despertem o interesse pelos mais atrevidote materiais escritos. Mas o leitor pode estar se perguntando, por onde começar? Como propor desafios para que os pacientes possam refletir sobre o aprender? A leitura de diversas histórias pelo terapeuta é importante para o paciente. A. Leitura em voz alta. Ouvir histórias lidas pelo terapeuta oportuniza ao paciente a internalização do discurso em linguagem escrita e favorece a utilização desta linguagem nas suas produções escritas. A leitura é fundamentalmente uma prática social. E também a leitura que contribui para ampliar a visão de mundo, estimular o desejo de outras leituras, exercitar a fantasia e a imaginação, ampliar o repertório textual, conhecer as especificidades de diferentes tipos de texto. Estas são algumas possibilidades. Sendo assim, a leitura em voz alta precisa ser constante, precisa ser incorporada à rotina dos diferentes psicopedagogos, independente da idade e condição social, pois é ouvindo bons textos que os pacientes apreenderão as relações entre o que se fala e o que se escreve, e que a linguagem falada é diferente daquela que se usa para escrever. A leitura e a escrita são formas de comunicação. Pacientes que não se beneficiam de uma transmissão cultural suficiente podem apresentar dificuldades em comunicar-se verbalmente e por escrito. B. Pseudoleitura. Os pacientes que lidam com hipóteses de escrita não alfabética podem participar ativamente de atos de leitura por intermédio da pseudoleitura, que significa fazer predições dos conteúdos dos textos. A prática tem nos mostrado que, para esses pacientes, alguns tipos de texto são mais adequados, tais como listas, parlendas, receitas, poesias, piadas, trava-línguas, provérbios, canções, regras instrucionais. Geralmente são textos curtos e significativos, sendo que os pacientes têm possibilidades de antecipá-los ou sabê-los de cor. Especialmente as parlendas, brincadeiras infantis, músicas, adivinhas, quadrinhas, trava-línguas são antigas manifestações da cultura popular, conhecidas universalmente e mantidas por intermédio da tradição oral. São textos de domínio público, passados de geração a geração pelos mais velhos e não se sabe quem as inventou. Então, o trabalho com esse tipo de material, além de favorecer a valorização e a apreciação da cultura popular, permite o estabelecimento de um vínculo prazeroso com a leitura e a escrita. Essas atividades podem favorecer, ainda, a percepção de que é preciso fazer corresponder o falado ao escrito. E também é preciso que o tema a ser trabalhado seja significativo para a criança. Solicitamos que os pacientes acompanhem a leitura indicando com o dedo, e esta costuma ser uma boa atividade para que os iniciantes em alfabetização possam reorganizar suas ideias sobre o que está escrito e o que se pode ler. Uma boa intervenção também, por parte do terapeuta, é pedir que localizem determinadas palavras. E justamente por serem atividades que se sabe de memória, trabalhar esses textos com pacientes que ainda não sabem ler possibilita avanços nas hipóteses em que se encontram na escrita, descritas por Ferreiro, 1990, em Psicogênese da língua escrita como presilábica, silábica, silábico-alfabética, alfabética. Por outro lado, a psicanálise enfatiza que tudo o que impressionou a nossa mente jamais é esquecido, mesmo que permaneça no nosso inconsciente. Essa constatação mostra a importância da memória tanto para a nossa vida, como para a leitura e escrita, pois aprendemos a ler tomando por base o nosso contexto pessoal, e sendo a escrita um signo arbitrário, por se tratar de uma convenção social, a memória torna-se imprescindível.
É preciso considerar, ainda, que há conteúdos que se aprende por memorização, isto é, tudo que não requer construção conceitual, pela simplicidade, de fácil assimilação, se aprende memorizando, nomes das letras, informações e instruções, em português, escrevemos da esquerda para a direita, lemos de cima para baixo, números de telefones, endereços, etc. Ressalto o quanto é importante que essa atividade seja contextualizada. Assim, o terapeuta deve se reportar à história utilizada no contexto clínico. Considerando as colocações acima, apresento a seguir algumas estratégias de pseudoleitura que podemos utilizar com narrativa, As Duas Irmãs. Parlendas. As parlendas são conjuntos de palavras com arrumação rítmica em forma de verso, que podem rimar ou não. Geralmente envolvem alguma brincadeira infantil, jogos ou movimentos corporais. Se contextualizadas na história trabalhada, podem adquirir importância ainda maior para os pacientes, especialmente para aqueles que ainda não leem, talvez por inibição, medo, ou mesmo com baixa autoestima, devido às inúmeras reprovações na escola. Lá na ponte da vizinhança passa boi, passa boiada, só não passa meu amor. Lá se foi minha esperança. Salada, saladinha, bem picadinha barra vertical. É 1, é 2, é 3 fogo, foguinho. Também é possível que, junto com o paciente, o terapeuta crie uma partenda com o tema da história em foco, por exemplo. 2 menininhas a andar pela estradinha. É 1, é 2, é 3, é 4, é... E lá se foi a primeira menininha. Lá se foi pela estradinha. É 1, é 2, é 3, é 4, é... E lá se foi muito alegrinha. Brincadeira infantil. As brincadeiras infantis são textos musicados feitos especialmente para as crianças e, quando contextualizadas na história, podem se tornar mais interessantes para os pacientes. Boca de forno. Forno. Tirar um bolo. Bolo. Fazei tudo o que o mestre mandar? Sim. Faremos. E se não for? Bolo. Música, cantigas de roda. As cantigas de roda são textos que servem para brincar e divertir. A grande maioria encontra-se associada a movimentos corporais. Ciranda, cirandinha. Vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar o anel que tu me deste era vidro e se quebrou, o amor que tu me tinha era pouco e se acabou. Adivinhas. As adivinhas despertam a curiosidade sendo utilizadas para o divertimento e desenvolvem a fluência pela rapidez exigida do pensamento. São textos normalmente curtos em forma de perguntas: o que é o que é? Quem sou eu? Qual é? Como? Qual a diferença? O que falta? Você sabe o que a disse para a. O motor da aprendizagem é levar o paciente a dar sentido à informação que está disponível para transformá-la e assimilá-la. Este tipo de atividade com adivinhas, tanto para a leitura quanto para a escrita, contempla ousar a aprender. Este trabalho de adivinhações favorece a reflexão sobre a escrita convencional e oportuniza a utilização de diferentes estratégias de leitura. Com a colaboração do terapeuta, esta atividade pode favorecer especialmente os pacientes não alfabéticos. O que falta na casa para formar um casal? O que nasce no rio, vive no rio, morre no rio, mas não se molha? O que é que está na terra, no céu e não está no ar? O que é o que é? Ele corre e corre, mas nunca se cansa. Ele desce a montanha, mas subir é façanha? O que é, o que é? Você tem que adivinhar, mesmo atravessando o rio. Consegue não se molhar. Qual é a boca que se enche de comida, mas não come? C. Sensações que a leitura desperta. Os sentidos não esclarecem a vida em atos gritantes ou sutis, dividem a realidade em fatias vibrantes, juntando-as de modo a formar um padrão significativo. Diane Ackerman. Importante que o terapeuta crie condições e dialogue com seu paciente sobre leituras reais ou fantasiosas, investigando qual o sentido que ele dá a diferentes leituras como algum texto escrito, uma foto, uma paisagem, um som, uma história.
As experiências que nos possibilitam discernir símbolos e significados se originam nas regiões mais fundas de nosso mundo interior, das sensações, da afetividade e podem nos levar a determinadas percepções, fazendo com que aprendamos a lidar com o novo e com situações inesperadas, impulsionando-nos para um agir espontâneo e criativo. Escreva em ordem de preferência as cores que vê ou que imaginou aparecer na história as duas irmãs justificando o porquê da escolha, bem como as lembranças que lhe ocorreram. Por exemplo, verde é uma cor que eu gosto muito e faz-me lembrar de esperança e cura. Que sensação você sente ao olhar estas cores? Preto, vermelho, amarelo, verde, branco. Escreva 5 coisas que você mais gostou na narrativa, em ordem de prioridade. Escreva 5 coisas que você menos gostou na narrativa, em ordem de prioridade. Ao ler as palavras abaixo, faça associação e escreva a primeira palavra que lhe vier à cabeça. Boa, má, campo, bonito, preguiça, casal, velho, limpar, presente. Elabore por escrito o que você imagina que a menina refletiu em seu quarto. A escrita auxilia muito o psicopedagogo a perceber detalhes importantes que o paciente, muitas vezes, não transmite em sua fala. Levá-lo a escrever sobre o que sente e o que pensa nos momentos de sua vida, nos conflitos diários que enfrenta, pode fazer que ressignifique seus valores e mude sua postura. Neste momento é importante não fazer correções, e sim deixar o paciente livre com sua escrita. D. Rupturas nos contos. Que sensações causam num paciente quando um conto conhecido é alterado? Como reage esse paciente mediante esse conto? Aceita-o com facilidade, fica frustrado, fica bravo, desperta curiosidade, estimula mais ou o faz desistir e mudar para outro conto? A escuta e a leitura de histórias pode nutrir, despertar o contato com as imagens internas abrindo possibilidades de um caminho para enfrentar situações conflituosas do ser humano. Temos experiências com crianças pequenas que não admitem que a história seja mudada. As maiores se divertem com a situação, porém muitas apresentam frustrações ficando muito bravas. Importante a aplicação dessa atividade com os pacientes para que tenhamos claro como lidam com esse tipo de situação. A seguir apresento a mesma história, porém com alterações efetuadas propositalmente, para que o paciente perceba atentamente e faça as devidas supressões. Suprimir tudo o que não faz parte da verdadeira história exemplificando, o vovô está um pouco atrapalhado esquecido. Precisamos ajudá-lo a contar a verdadeira história. Um avô tenta contar à sua netinha a história das duas irmãs, mas ele não se lembra muito bem, veja como ficou. Certo dia, a mãe pediu para que as filhas fossem levar uma encomenda para o homem mais afortunado da região e que morava depois do lago. Não, do rio. Oh, sim, rio. No dia seguinte, uma das meninas prontamente atendeu à solicitação da mãe e tomou seu rumo, mas a outra não quis acompanhá-la, dizendo estar com preguiça. No caminho, a menina foi observando e admirando a natureza, a paisagem, com suas montanhas douradas e outras prateadas, as flores. De repente, ouviu uma voz aflita que saía de uma árvore. Ouça, menina feia. Não, não? Bonita. E claro, menina bonita, você pode me ajudar? Ontem, um vento forte quebrou meu poderoso galho, derrubando-o no rio. Não, não, no chão. E claro, no chão. Você pode arrumá-lo? A menina disse. Com muito prazer. E, pegando o galho, consertou-o. A árvore, toda feliz, agradeceu-lhe muito, e a boa menina seguiu seu caminho. Andava, andava e ia olhando os desenhos que as lindas nuvens faziam lá no alto. Mais uma vez, ouviu uma voz que, agora, vinha de um forno a lenha. Boa menina, você pode acender o forno para mim? Preciso assar um delicioso pavê, para levar para a titia Clara. Pavê, não, bolo. E verdade, bolo. Então. A menina boa, prontamente, acendeu e seguiu seu caminho, parando mais à frente para olhar uma linda cachoeira, molhar suas mãozinhas, tomar água, pois o sol estava muito, muito quente. Continuou seu caminho e, de repente, reparou que estava sobre uma linda ponte. Ouviu, então, uma voz suplicante era do rio: Bonita menina.
estou cheia de arames, pregos e pneus, as águas não conseguem correr direito, você pode me limpar? Cruz credo, vovô. E folhas e galhos. Oh, sim, que cabeça minha! A menina limpou o rio, deixando as águas cristalinas correrem livremente e seguiu seu caminho. Era meia-noite, o calor estava insuportável, o sol escaldante, muito forte. Vovô, meia-noite tem sol escaldante? Claro que não. Meio-dia. Surgiram, nesse momento, lindas borboletas, de todas as cores, e a menina parou e ficou olhando e admirando a beleza delas. Nesse instante, avistou ao longe a moradia do homem acorrentado perto de um tronco. Acorrentado, não, afortunado. Oh! E mesmo. Correu para lá e, ao chegar, encontrou-o sentado em sua rede a balançar. Meu Deus, que confusão! Cadeira de balanço. Oh, sim. Entregou-lhe, então, a encomenda que sua mãe lhe enviara. O homem agradeceu e pediu à menina que pegasse um copo com água. Com grande prazer, ela foi ao poço e lhe trouxe água purinha de garrafinha. Que salada, saladinha. Água fresquinha. Agradecido, o homem deu-lhe de presente uma deliciosa refeição e um lobo e 3 porquinhos. Que lobo e 3 porquinhos? Um anelzinho. Ah! Claro, com uma pérola e 2 pedrinhas de rubi. Ela despediu-se dele e pegou o caminho de volta para casa, muito contente com os presentes que ganhara. Estava subindo na ponte, olhando o rio, agora alegre e limpo, quando novamente escutou uma voz. Menina boazinha, pegue a caixa que está na margem, e vá ao supermercado comprar requeijão. Comprar requeijão? Não, não é um presente para você, pelo seu belíssimo trabalho de limpeza feito ao meu rio. A menina, ao abrir a caixa, ficou encantada com uma linda grinalda para usar quando se casasse. Agradeceu-lhe e continuou seu caminho cantando: pelo mar afora eu vou bem sozinha, levar esse. Vovô, você está esquecido e atrapalhado mesmo, não sabe mais contar histórias. Ah! Não faz mal, pegue o bolo e me sirva com aquele cafezinho gostoso que a vovó Benta fez para dar ao Saci Pererei e não se esqueça do guardanapo. Este texto foi uma adaptação feita para o conto As Duas Irmãs, extraído do livro O Conto na Psicopedagogia de Gillig, Jean-Marie 1999. Nesta atividade o foco principal está totalmente voltado à concentração, à memória, à compreensão e o encadeamento lógico dos fatos do texto. Devemos observar como o paciente resolve a situação-problema, quais reações apresenta diante dela. Age com impulsividade? Aceita tudo e não quer mudar? Ou, ao contrário, propõe mudanças? Mostra-se autônomo na maneira de pensar, ou dependente, pedindo ajuda várias vezes? Nossa preocupação com alguns pacientes. Nas atividades propostas no livro percebemos que alguns pacientes ao lerem ou escutarem os contos, apresentam momentos de emoção, distraem-se, divertem-se e rememoram momentos agradáveis, que acabam por influenciar a própria formação, muitas vezes levando-os a adquirir o hábito da leitura. Sabemos também que o hábito de leitura depende de diferentes fatores. E do domínio da leitura corrente, de sua automatização, rapidez, associação dos símbolos gráficos ao sentido das palavras e frases. Caso não ocorra o domínio, o paciente em pouco tempo sentir-se-á desanimado e cansado. Outro fator relevante seria a ausência da compreensão. Podemos sugerir, então, como um dos trabalhos possíveis de serem realizados na clínica, com sucesso, a repetição de textos conhecidos, que os pacientes sabem de cor, ou a leitura de pequenos textos significativos, feita mais de uma vez. Das primeiras leituras bem orientadas na família ou na escola. Do exemplo e do interesse por parte dos educadores, que devem demonstrar interesse pelos livros, sendo leitores assíduos. Do interesse particular de cada um. O mais importante neste processo, para que haja sucesso do trabalho proposto, é, de fato, localizar as suas dificuldades do paciente, tomando decisões adequadas para ajudá-lo a se conscientizar de suas dificuldades e a compreendê-las, avançando na aprendizagem. 4.2.2 Escrita, diversidade de gêneros.